Boa tarde, obrigado aí pela atenção, obrigado pelo espaço. Meu nome é André Leone, eu estou como superintendente de recursos hídricos do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença, Zé Paulo presente, Hendrick, Marcelo, todo mundo aí. Só um desejo, acho que de todo o Brasil, de modo geral, e o Estado do Rio não pode ficar de fora, a questão do enquadramento, a gente tem conversado sobre isso. A gente tem falado, a gente apresentou algumas coisas em termos de como que é enquadramento, simplesmente comparar com a CONAMA 357, a gente sabe que tem a questão dos dados, que é a dificuldade dos dados, e lá na sede, na secretaria, junto com a INEA, nós começamos a debater em reuniões com a Ana, a gente já fez isso, vamos dar um exemplo, a gente tem a DBO, classe 2, até 5, o Rio passou a ser 5,5, ele deixou de ser classe 2? O pH saiu daquela faixa, a amônia saiu de 3,7 para 3,9. Ele deixou de ser classe 2? Essa variaçãozinha, até quanto pode ser permitido para variar? Então aí você começou a meio que incomodar. Vamos fazer o enquadramento do Rio? Temos vazões, temos a qualidade, que é a legislação baseada muito em qualidade, mas uma variaçãozinha dentro dos 90 parâmetros previstos. Pode desconsiderar o Rio como classe 1, 2, 3 ou o que seja? Então a gente começou a avaliar isso e estamos construindo, é uma proposta inicial, já apresentamos para a Ana, apresentamos para os comitês de bacia, apresentamos para o Fórum Fluminense, daí a provocação de trabalhar isso em cima do IQA, que é uma metodologia conhecida e trabalha em 9 parâmetros. E a gente fazendo as simulações, nós conseguimos observar que a classe especial 1, 2, 3 e 4 caberia, encaixa com as classes 1, 2, 3, com a classe excelente, ótima, média, ruim, muito ruim do IQA. E dá uma certa folga, vamos dizer assim, meio que permitindo essa variação, essa fuga daquele permitido pela lei. Então nós fizemos simulações, por exemplo, com 20% a mais. Então, por exemplo, um DBO que era 5, permitido para a classe 2, a gente jogou para 6. Coliformes aumentamos, apesar de coliformes ser um número mais provável, já tem um erro embutido, mas aumentamos. Amônia, fósforo, oxigênio dissolvido, e o Rio continuava como classe 2. Aí antes até que alguém venha perguntar, a gente já vieram a questionar, poxa, mas não é uma simples comparação com o valor. Não, não é. Mas também é. Para poder enquadrar um Rio, eu vou ter que comparar com algum valor previsto hoje na atual legislação, que é a CONAMA 357. Mas você está sendo permissivo com o Rio, ao permitir que ele passe de 5 para 6 para a DBO. Sim, estou sendo permissivo, que aí vamos dizer assim, muita covardia com o Rio. Cara, tu tem que ser 5, 5.1, tu perdeu já a tua classe 2. Então estamos começando a desenvolver essa metodologia, acho que a proposta é bacana, obrigado pela provocação, Adriano. E a intenção é fazer isso. O Rio que nós temos hoje, que o INEA é responsável, acho que o Cauê está presente ali, o diretor de segurança que é responsável pelo monitoramento do INEA. Então, o Rio, o INEA já possui esse monitoramento histórico. A intenção é fazer hoje esse enquadramento, baseando na análise que já são realizadas, e de repente fazer o Rio que queremos, vamos dizer assim, baseada no IQA canadense. Acho que todo mundo aqui deve conhecer que eu posso utilizar outros parâmetros, além dos 9 tradicionais do IQA. E além disso, a gente fez a parceria já com o Comitê Guandu, já com o Comitê da Baía de Guanabara, de tentar fazer o enquadramento de alguns rios e da Bahia. Aí sim, não somente com o IQA, pegando todos os parâmetros. Foram projetos que foram aprovados em parceria da SEAS com o Comitê da Baía de Guanabara, da SEAS com o Comitê Guandu, de tentar fazer o enquadramento considerando todos os parâmetros. Qual a frequência, André? Não sabemos. Não tem nenhuma legislação que regulamenta a frequência. Na CONAMA 357, o máximo que fala são coliformes 6 vezes ao ano. Nem fala que é bimestral, mas 6 vezes ao ano. A ANA recomenda no PNQA trimestralmente para alguns estados e semestral para os outros. Então não existe uma legislação específica que tem que ser mensal. Nós estamos propondo 6 meses mensal e depois bimestral. Mas ainda, mais uma vez, é uma proposição que estamos fazendo. Então acho que a ideia era essa. Quem quiser fazer qualquer questionamento, pergunta, crítica, estou aqui à disposição. Obrigado. Mainá, contigo. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Acho que sentimos todos faltas do tradicional bom dia, boa tarde, boa noite, do André Leone. Está gravando?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Pronto, aí. Que aí é clássico, é a marca registrada dele. Bom, nós retomando, né, agora a parte séria, só para a gente quebrar um pouquinho o gelo. O Comitê Guandu, ele foi o primeiro do estado do Rio a fazer o enquadramento. A gente fez o enquadramento de 24 pontos lá em 2014, né, em diferentes classes. E nós temos já no nosso plano estratégico a meta de até 2030 a gente fazer um enquadramento de 100 pontos. Então, é uma meta, assim, ambiciosa para o patamar que a gente tem hoje, mas não ambiciosa para o nível de velocidade da realização do âmbito do Comitê Guandu e também dos outros comitês do Estado do Rio, que discutem diuturnamente essa e outras questões relativas ao conhecimento por parte das águas, porque, na verdade, o enquadramento também é isso. Então, a gente, a partir desse ano, 2024, né, desse ano que virá, a gente já tem também no nosso plano estratégico a previsão da contratação de uma empresa para fazer esse estudo, para que o comitê faça as discussões, de fato, em cima desses estudos de uma maneira tecnicamente balizada, porque esse tema até é um tema que a gente poderia, ficar a tarde toda aqui falando, né? Principalmente nós aqui no âmbito dos comitês que adoramos discutir essas questões. Infelizmente, a gente só tem 10 minutos aqui compartilhados, mas, de fato, essa é uma questão que a gente precisa avançar para a gente ter o conhecimento daquele rio e que a gente precisa levar também essa discussão para os comitês, mas sempre com o olhar de que a gente tem que ter a meta do enquadramento do rio que nós queremos, sem que isso inviabilize as ações que são feitas ali e inviabilize as ações dos usuários também ali naquela bacia. Então, e aí o comitê tem essa função de protagonizar a discussão, de trazer à luz a discussão, mas de uma maneira que a gente consiga a ampla participação dos segmentos, para que a gente também não inviabilize ações que são feitas ali naquele município, naquele território e por aquelas empresas, pelos usuários que, de fato, captam a água, enfim, e que fazem uso daquela água. Então, acho que é isso por hoje e a gente fica à disposição aí para as perguntas, enfim, e para as demais participações. Pergunta ali. Tem algum microfone que possa levar ali, não? Tem algum microfone sobrando? André. Fala, Zé Paulo. É uma boa ideia, microfonia. Agora, no Comitê Baía de Guanabara, a gente tem uma Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão. Então, a gente tem que trazer para ela essa discussão. Sim. E no Comitê Interfederativo do Paraíba do Sul, nós já temos em marcha, primeiro, o plano integrado com os afluentes, e agora estamos começando com a contratação com uma firma, para fazer o enquadramento junto com os comitês. Então, acho que essa seria também uma ótima oportunidade com a Ana, que tem seus especialistas, e eventualmente comparando essas metodologias. Sim. Mas uma coisa que eu acho que a gente não pode de maneira nenhuma deixar é a instância de discussão nos comitês, que é a CETIG, ela está participando. Então, é só um comentário que isso não está acontecendo em todos esses comitês, no caso do Baía de Guanabara. Obrigado. Não, perfeito. Acho que a primeira discussão foi via Fórum Fluminense, né? A gente mandou para todos os comitês, acho que alguns aqui estão presentes. A gente fez com a Ana também, né, Zé Paulo? A gente fez a primeira reunião com a Ana, a gente passou para eles, foi uma reunião de enquadramento, estão ocorrendo oficinas de enquadramento junto à Ana, mas isso com certeza será levado. A gente sempre disponibiliza via CERRI, via Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a Mainá é a presidente, eu sou secretário executivo. A gente sempre coloca via CRI e vai ser levado via Fórum Fluminense e aos comitês de vocês, que é fundamental. Vocês são os conhecedores do território, né? E às vezes até um número só não vai representar, mas isso com certeza será levado. Obrigado. E aí, só fazendo um comentário em cima dessa reflexão que você trouxe, no Comitê Guandu a gente também vai trazer, né? Já fica o convite para o André Leone apresentar lá na CETIUG, no nosso caso, para que isso se concatene com o que a gente tem de previsão, como eu falei para vocês, para o próximo ano.
e principalmente para que a gente consiga, talvez, aglutinar ou fazer isso conversar com o que a gente tem de previsão do Observatório de Bacia, que é um lançamento que a gente vai fazer, está chegando em algum momento aí próximo, do Comitê Guandu, junto com a CEAS, que são uma rede completa do monitoramento da região hidrográfica 2, em termos de qualidade e quantidade de água, com 106 pontos distribuídos que complementam os pontos já existentes. Então, realmente, já fica o convite aqui para o André Leone também, por parte do Comitê Guandu, para integrar com a gente via CETIL-G, para que a gente consiga juntar isso tudo numa panela só. Eu queria... Fala, Henrique. Eu queria trazer um ponto, Hendrik Mansur, da TNC, porque o enquadramento é um estudo onde você faz uma previsão de como que a gente quer aquele rio no futuro. Mas ele tem um outro envolvimento, não é só ambiental. Ele interfere no desenvolvimento econômico do município. E talvez aí seja o maior gargalo desse instrumento ser implantado no Brasil. Então, só estou trazendo esse alerta porque a interação com os municípios tem que ser muito grande. Porque você está interferindo, mexendo no rio, na qualidade do rio, você está interferindo no desenvolvimento econômico do município. Esse ponto todo mundo tem que estar com isso na cabeça. Obrigado. Sim. Obrigado, Hendrik. Alguém quer mais alguma fala? Mais 2 minutos. Miguel e depois... É sempre Miguel do Comitê da Baía de Guanabara. Primeiro que eu entendo que se é instrumento é para fazer valer e não ficar... Se a gente conseguir ter o rio que queremos. Isso aí é engana trouxa. Para mim, se é instrumento de gestão, é para gerenciar para chegar a um objetivo. Não chegou, cabeças têm que rolar. Ou seja, no bom sentido, é que é instrumento de gestão. E não planejamento estratégico, esses nomes aí ensaboados que não se chega a lugar nenhum. 20 anos de Comitê da Baía de Guanabara e a meta tudo é classe 2. A minha pergunta para você é se a gente vai espremer da montante para jusante. Só isso. Miguel, perfeito. Eu acho que é importante, né? Para a gente poder fazer qualquer até classificação, para poder espremer, como usando o seu termo, a gente tem que conhecer a qualidade do rio. Né? Então, assim, senão a gente está em que classe? Se montante para jusante ou de jusante para montante, mas tem que conhecer a qualidade do rio. A gente sabe que de montante está bom, se for na área preservada está perfeito. Mas a gente pega, por exemplo, o Rio Bote, que é lá, para quem conhece, né, lá vindo de Nova Iguaçu, já vem quase que nascendo ruim. O Rio Sarapuí vem de Jericinó, já vem ruim ali, que era o antigo lixão. Então, assim, já está ali, já está classe 3, 4. Né? Então, para conseguir enquadrar ele vai ser difícil. Mas é importante, sim, e como, mais uma vez, a intenção é propor, fazer a espinha dorsal e levar para o CETIL-G, levar para as comissões técnicas, Fórum Fluminense, e discutir. Só que para isso eu vou precisar o quê? Do apoio dos comitês em termos de monitoramento. Como a gente falou, a Mainá, quando fez o instrumento, esse observatório dos pontos, um dos cuidados que teve, assim como a Adriana, junto, você também do Comitê da Baía de Guanabara, não fazer os mesmos pontos que o INEA monitorava. Que o INEA é o órgão obrigado a fazer isso por lei. Os comitês estão conhecendo o território, qual foi o monitoramento? O INEA já monitora Rio A, B e C, eu vou monitorar o D ao Z, mas não vai ser os mesmos que o INEA monitora. Que aí sim, eu tenho todo o conhecimento territorial. Nossa amiga, por favor. Oi, Jaqueline Guerreiro, Comitê da Baía de Guanabara. Eu sou da área de educação ambiental. Então, eu acho que já está no momento da gente fazer um esforço, tá, de traduzir tudo isso, que é uma linguagem técnica, são conhecimentos técnicos, tá, para que todos entendam, os povos dos subúrbios, das favelas, das comunidades, das águas, dos bosques, porque senão esse conhecimento que é técnico, ele é técnico, tá? Ele não vai dialogar nunca com os outros saberes, fazeres e experiências dos territórios. Então, está na hora de fazer um esforço técnico, que também é técnico, acadêmico, de educadores dos comitês, traduzindo toda essa linguagem mais técnica, tá? Em uma linguagem que nós, educadores ambientais, chamamos de documentos espelhos, né? Documentos espelho, para que todo mundo entenda. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Jaqueline. Eu pedi aqui
eu pedi o microfone para o André Leone para responder, porque eu achei a provocação interessante. E eu queria perguntar também, depois, para a gente não ocupar também o tempo aqui, para o Comitê Baía de Guanabara, se vocês já estão desenvolvendo os PROMEAs dos municípios. Por quê? E aí eu acho que isso pode ser um exemplo interessante que a gente está fazendo e que concatena com isso que a Jaqueline Guerreiro trouxe, que é de fazer os programas e os planos municipais de educação ambiental dentro dos municípios com o olhar das águas. E isso é uma coisa que a gente está fazendo lá no Comitê Guandu e que a gente também entende que precisa ser socializado, enfim, e articulado também com os demais comitês para que a gente fortaleça a gestão das águas e para que a gente consiga, de fato, traduzir todas essas experiências e esses saberes do ponto de vista técnico para que eles sejam repassados do ponto de vista de educação ambiental para a população em geral, ou seja, fazer com que isso, de fato, vire informação acessível para todos. Então, acho que os programas de educação ambiental podem ser grandes aliados dos comitês nesse sentido, quando forem trabalhados com o olhar da região hidrográfica. E só complementando, né, acho que é importante, aqui sei que todos são conhecedores, sabem muito mais do que a gente, mas se eu pego e falo DBO, AD, consumo, depressão de oxigênio, vai estar todo mundo entendendo o que eu estou falando. Mas quem não é da área está falando grego para mim. Mas agora eu tenho certeza que todo o INCOB vai entender que se eu falo que o Rio é nota 7, o outro Rio é nota 4, quem é melhor? O índice me proporciona isso. Então ele se torna palatável, digerível, ou o que você quiser utilizar. Quando eu passo a utilizar cores e nota, que é o que o QA me promete fazer, ou o canadense, ou o índice que vier a desenvolver, não as CEAs, em coletivo, se torna mais palatável, se torna mais acessível a informação. Eu boto o Rio é nota 7, o Rio é nota 4, qual Rio eu tenho que investir? Qualquer criança vai entender. Ó, o Rio 4 está independência, está de recuperação, vamos recuperar esse Rio aqui. O 7 está legal, mas eu não quero que ele caia, que está na média, e quero chegar no 10. Entendeu? Então assim, a gente consegue tornar mais fácil, eu utilizo o índice, ou cores, azul, verde, vermelho é ruim, não posso, a gente torna mais fácil. Tá bom? Obrigado. Pode mais uma pergunta? Fala que sim, tá bacana o debate, tá bacana. A última pergunta. Boa tarde, Felipe, do Comitê do Médio Paraíba. Eu queria agregar um aspecto que eu acho que é importante, no sentido de que o enquadramento ele também seja um fator de estímulo e fomento a ações de recuperação e proteção ambiental, serviços ambientais, como indutores, não apenas como aquela coisa da gente se conformar com uma determinada situação, mas aquela da gente prognosticar uma situação desejável e reforçar e fomentar mecanismos que nos levem àquela situação, incluindo nesses mecanismos essas ações de recuperação ecossistêmica, florestal, que são fundamentais, lógico, para a qualidade e quantidade das águas dessas áreas.